Agora que somos mestres na conversão de bases numéricas, vamos aprender a trabalhar com os números binários em circuitos lógicos. Mas antes, vamos revisar o que é lógica. Antes de qualquer definição, precisamos pensar que lógica é, de certa forma, bom senso ao comparar valores. Tomemos um exemplo simples. Eu falo que A igual a B, aqui. E eu também falo que B igual a C, aqui. Logo, A igual a C, assim. Essa conclusão é simples, pois trata-se de uma igualdade. Mas quando estamos falando da eletrônica digital, usamos a lógica booleana, que tem algumas regrinhas específicas, mas, na verdade, não passa de bom senso também, uma vez que você entende o que as palavras querem dizer nesse caso. Nada tema, em alguns minutos tudo será mais claro. A primeira coisa que temos que ter em mente é que essa lógica booleana, ela funciona na nossa eletrônica digital com apenas dois valores e mais nada, 0 e 1. Exatamente o sistema binário. Estes valores são representados no circuito por valores de tensão. Estes valores de tensão serão inseridos em um chip contendo uma porta lógica. É um componente eletrônico, igual esse daqui da imagem. Veja que há até um esquemático junto para você entender como funciona a simbologia. Mas, de novo, nós vamos ver isso com calma mais à frente. Esses valores de tensão são pré-determinados nas especificações do componente que você compra e podem ser algo como, por exemplo, valor 1 entre 2 volts e 5 volts e o valor 0 entre 0,1 volt e 0,8 volt. Há uma zona de incerteza entre 0,8 volts e 2 volts. Essa zona de incerteza quer dizer que, se você aplicar essa tensão, qualquer uma entre 0,8 e 2 volts na entrada, o componente não saberá o que fazer e nada vai acontecer. E por que o valor 0 não pode ser 0 volts? Porque se colocarmos 0 volts, é não colocar valor de zero. Apesar de se chamar zero, é um valor nulo, é nada. Eu não estou dando alguma informação. Então, por isso, o valor de zero é usado um valor de tensão baixa. Nós vamos usar as portas lógicas para criar circuitos que tomem decisões por nós, dependendo da informação que carregamos. Por exemplo, podemos fazer a programação de um semáforo ou de um elevador, fazendo apenas o uso de portas lógicas, simplificando e diminuindo o custo elétrico do circuito, que de outra forma usaria contatores ou relés, que consomem mais energia, fazem mais barulhos e, por possuir partes móveis, têm maior tendência a se quebrarem. Agora, vamos conhecer as portas lógicas. São 7 portas lógicas e cada uma tem uma função específica. São elas a não, a ou, a e, a não ou, a não e, a ou exclusiva e a coincidência. Para fins didáticos, vamos começar pela porta E, que é extremamente mais simples de se entender do que as outras. Veja que nessa primeira porta, entenderemos também como tudo funciona, e nas seguintes estudaremos apenas a lógica. Comecemos pelo símbolo, que para todas usaremos o padrão IEEE. Como você viu no começo desse vídeo, este é um exemplo de chip com 4 portas lógicas E. Esses chips podem vir de várias formas, com várias portas lógicas, de acordo com o gosto do freguês. O ponto importante é que no chip da porta lógica temos duas terminações obrigatórias,
o VCC e o GND. O primeiro diz respeito à alimentação do chip. De forma simples, é por onde energizamos para funcionar. Já o GND é o aterramento para a referência de tensão zero que todo circuito eletrônico que se preze tem. Veja no esquema da parte interna a analogia e identifique as 4 portas lógicas dentro do chip. Em uma porta lógica, entramos com 2 sinais binários nos terminais que no esquema você vê à esquerda. E depois da operação lógica, saímos com um sinal à direita. Se temos 2 entradas, que podem ser de valor 0 ou 1 cada, sabemos, de acordo com a análise combinatória que aprendemos no ensino médio, que temos 4 possíveis combinações, pois os valores são 2 elevado ao quadrado. Vamos fazer uma tabela e dar os nomes aos terminais. Este aqui se chama A, este aqui B e este aqui S, de saída. Atente a essa nomenclatura, pois usaremos daqui em diante. Agora, essas são as combinações possíveis. Simples assim, já que a entrada de cada terminal pode ser 0 ou 1. Agora, vamos à porta de fato. A porta E tem a regra que, para termos a saída 1, as entradas A e B devem ser 1. A lógica é simples assim, pensando em vista do 1. Então, quando A e B são 1, S será 1. Caso contrário, será 0. Então, podemos preencher a tabela. Simples assim. Chamamos essa tabela de tabela verdade. Esta é a tabela verdade da porta E, e ela não muda. Será sempre esta. A porta OU é uma porta mais permissiva. Ela diz que para ter saída 1, a entrada A ou a entrada B devem ser 1. Qualquer uma das duas pode ser 1 ou as duas. Então, nossa tabela verdade terá mais saídas 1 e apenas uma saída 0, que é quando nenhuma das entradas é 1. A porta não é diferente, pois ela possui apenas uma entrada e sua função é a mais simples de todas. Todo sinal que entra é invertido, ou seja, se entrou 0, sai 1, e se entrou 1, sai 0. Perceba que ela não faz operação com 2 entradas, apenas uma. A porta não OU é uma porta OU que foi invertida no final. Veja que na saída dela, temos a representação do círculo que está na saída da porta não. Isso é uma inversão de valores. A lógica da porta não OU é igual à da OU, só que invertida no final. Vamos analisar. Para a saída 1, A ou B devem ser 1. Mas como invertemos no final, tudo muda. O resultado é o exato oposto da OU. Seguindo a mesma lógica, a porta não E é a porta E invertida. Veja que na E, para termos 1 na saída, ambas as entradas devem ser 1. Aqui, quando ambas as entradas são 1, o valor é 0, que seria o 1 invertido. Para todos os outros, temos 1. Você percebeu que quando trabalhamos com a porta OU, tanto o A quanto o B poderiam ser 1, inclusive as duas. Afinal de contas, se uma ou outra vale, as duas também, certo? Essa é a diferença da porta OU exclusiva. Nesta porta, é um ou outro, e nunca os dois. Só teremos saída 1 quando as duas entradas não coincidirem. Preste atenção, as portas OU e OU exclusiva são parecidas, mas a OU exclusiva tolera apenas A ou B como 1, de forma, como o próprio nome diz, exclusiva. Chegamos à nossa última porta, a coincidência. Na prática, é uma OU exclusiva invertida na saída. Você já sabe inverter a saída das portas, então é simples de entender.
Mesmo assim, analise o nome, coincidência. Quer dizer que as duas entradas devem coincidir para que a saída seja 1. Simples assim. Não perca seu tempo decorando as tabelas verdades. É mais fácil você entender o que cada porta faz e então criar a tabela verdade na hora que necessitar. Vamos revisar. Não, inverte o valor. Ou A ou B necessitam ser 1. E A e B necessitam ser 1. Não ou A ou B necessitam ser 1. Então, inverte. Não e A e B necessitam ser 1. Então, inverte. Ou exclusiva. A e B necessitam ser diferentes. Coincidência. A e B necessitam ser iguais. As portas lógicas também podem ser representadas em forma de equação, produzindo uma equação lógica. Esta é a simbologia usada pelas portas na formação da equação. Uma equação lógica opera de forma muito parecida com uma equação aritmética. Considere que as operações OU são a soma e as operações E são a multiplicação. Desta forma, as operações e, não e coincidência operam antes de ou, não ou e ou exclusiva. O operador não é análogo ao elevar a potência a menos 1. Então, também deve ser operado de acordo com seu posicionamento. Vamos analisar a equação presente considerando os valores de A, B e C à direita. O primeiro passo é substituir esses valores. Depois, operamos a porta E. 1 e 1 dá 1. Operamos dentro do parênteses. 0 ou 1 dá 1. Vamos pôr esse resultado aqui em cima, para caber tudo e a gente poder continuar. O próximo passo é inverter o 1, que dá 0. E agora é só fazer uma ou tripla. 0 ou 1 ou 0 dá 1. Pois precisamos que uma seja 1 para validar como 1. Não importa o resultado de qualquer outra. Pronto! Podemos preencher o quadro ao lado. E, por fim, a equação pode ser representada na forma de circuito, fazendo-se uso de uma simbologia adequada, como mostra a figura. Veja que cada passo da equação é representado por sua devida porta lógica. Primeiro executamos a porta e o parênteses, e então fazemos a OU tripla.